Também para este painel e para continuarmos o nosso Fórum de Transição Digital, a professora doutora Celeste Amorim é professora da Universidade de Aveiro e é também adjunta do Ministro do Turismo e, portanto, vai-nos trazer aqui mais uma visão sobre estes momentos que vivemos de transição. Sr. Doutor. Ora, enquanto se resolve aqui a questão tecnológica, eu vou começando. Gostaria inicialmente por agradecer o convite da Câmara de Comércio da região das Beiras, nomeadamente à Sra. Presidente e Vice-Presidente. É um prazer estar aqui convosco. Também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, e, na sua pessoa, também todos os residentes de Aveiro, de Ovar, todos os residentes e também os restantes elementos que participam neste painel, da parte da manhã e da parte também da tarde. De facto, um conjunto de oradores muito diversificado e que poderão aqui contribuir com diferentes visões sobre esta temática. Também cumprimentar quem está a assistir, quer aqui presencialmente, quer em forma virtual. Esperemos que no próximo fórum tenhamos já a possibilidade de estar termos mais elementos, todos aqui presencialmente. Gostaria de cumprimentar, no âmbito dos participantes nos painéis, em particular a Sra. Ministra, que intervirá da parte da tarde, e da parte da manhã gostaria também de cumprimentar o professor Carlos Zorrinho, que foi meu professor, já em 1995-96, foi meu professor na Universidade de Aveiro, na altura na licenciatura em Economia, e fomos, cada um de nós, a percorrer o seu caminho e vamos nos reencontrando ao longo da nossa carreira profissional. Eu gostaria aqui de deixar 3 mensagens. Não vou falar em turismo, embora de facto esteja atualmente a colaborar com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, enquanto adjunta na Secretaria de Estado. Irei falar de uma forma mais transversal na questão da transição digital, uma vez que de facto é um tema que transcende e extravasa todos os setores da atividade económica. 3 mensagens que eu gostaria aqui de focar. A primeira tem a ver com a importância de uma interação aqui ao nível macro, meso e micro. Ou seja, quando nós olhamos para este processo de transformação ou transição digital, eu acho que devemos olhar para estes 3 níveis e, portanto, a minha mensagem é cada um destes 3 níveis. E, começando pelo nível macro, nós não podemos descurar aquilo que efetivamente se passa em termos do contexto macroeconómico e como é que esse contexto macroeconómico afeta a forma como as empresas e como as pessoas se posicionam perante a questão da digitalização, da adoção de novas tecnologias. E sobre isto, só uma questão que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que era o seguinte: fiz aqui uma pequena, recorrendo à minha vocação mais académica, olhando para fazendo uma pesquisa sobre as publicações académicas na área da economia digital. Efetivamente, nós detectamos aqui um crescendo. E já detectamos artigos publicados nesta temática já desde a década de 60, não é algo que tenha surgido agora. Mas, de facto, vemos ali um crescendo depois nos anos 2000 e o que notamos aqui ao longo do tempo é que, de facto, está ali, com a crise financeira de 2007, houve ali um período que parece ter havido uma certa desaceleração ao nível das próprias publicações na área da economia digital. Ora, se eu tomar isto, de certa forma, como uma proxy para aquilo que acontecia na economia, poderemos aqui assumir que a crise de 2007-2008 terá tido um impacto de desacelerar algum processo de transformação digital que já estava a ocorrer. Portanto, até usando as palavras do professor Carlos Zorrinho, esta onda ou esta vaga que parecia estar a emergir na década de 2000, na primeira década, parece ter desacelerado. Ora bem, aquilo que nós constatamos ao longo do tempo, portanto, esta evolução que eu aqui reporto, aquilo que nós detectamos atualmente é que, de facto, com a crise, apesar de todos os efeitos negativos que conhecemos, se há algo que se tem vindo a falar, de facto, é o impacto que a pandemia tem tido ao nível de acelerar a transformação digital. E, efetivamente, aquilo que se pode aqui verificar é que, com aquilo que se tem verificado no último ano, portanto, 2020 e já em 2021, há um acelerar em termos de evolução ao nível das publicações e, portanto, se as publicações refletem aquilo que se passa também em termos de economia real, também haverá uma aceleração
em termos do processo de transformação digital. O que eu coloquei aqui a azul é o que é que teria acontecido na evolução das publicações se não tivesse acontecido a crise de 2007. Portanto, nós estaríamos atualmente, provavelmente, num patamar muito mais acima daquilo que estamos hoje em dia. Ora, com aquilo que que está a acontecer no último ano e também este ano, aquilo que eu venho argumentar também é que, de facto, de certa forma, a pandemia, se teve efeitos negativos, de certa forma, acelerou este processo e, portanto, eventualmente, em 2030, nós poderemos estar ao nível que estaríamos se não tivéssemos tido a crise em 2007. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, os fatores macroeconómicos podem acelerar ou podem retrair ou refriar a forma como a transição digital está a avançar. Portanto, estas ondas, estas vagas, têm características diferentes e têm velocidades também diferentes. E os fatores macroeconómicos não são displicentes e não devem ser ignorados. Okay? Portanto, era a primeira mensagem que eu gostaria aqui de salientar. Uma outra mensagem tem a ver com a questão meso, portanto, intermédia. Eu acho que aqui não vou falar muito, uma vez que também já aqui foi falada a importância, por exemplo, das políticas públicas locais e o impacto que elas podem ter nas dinâmicas dos territórios. E aí é fundamental, não há dúvidas. Eu aqui a par das políticas públicas locais, eu aqui chamaria também a atenção para 3 fatores determinantes também na forma como os territórios e as regiões evoluem. E essas 3 dimensões são o talento, naturalmente, que não é algo que mude rapidamente, o talento é algo que demora a construir e demora a consolidar. As infraestruturas tecnológicas, cada vez mais também muito importantes para explicarem a performance de uma determinada região, e um terceiro elemento que tem a ver com a estrutura produtiva. Portanto, há características que se vão instalando ao longo do tempo e, portanto, este puzzle de fatores que eu aqui referi, de certa forma, também eles afetam a forma como os territórios evoluem neste processo de transformação digital e, mais do que a forma como eles evoluem, é também os padrões. Ou seja, nós também não podemos assumir que as características da transformação digital é igual em todos os territórios. Portanto, conforme aqui já foi referido, eventualmente há questões relativamente ao uso de data nas cidades que poderá ser muito mais relevante em determinados territórios do que noutros. Portanto, há alguma especialização industrial que aqui também tem de ser considerada e isso vai afetar a forma como o determinado território vai adotar determinadas inovações. E aqui também já foi referido a questão das hubs ou das células, que poderão aqui surgir como facilitadores para que determinado território consiga, digamos, incorporar as tecnologias existentes e difundi-las também no território. Portanto, mas esse nível é um nível o nível meso, fundamental, mas que, conforme eu referi, também acho que aqui já foi abordado pelos meus colegas que falaram anteriormente e também não me vou estender muito sobre esse ponto. Um último ponto que tem a ver com o nível micro. E o nível micro, estamos a falar, eu vou focar mais na questão empresarial, e sobre o nível micro, eu aqui chamo a atenção até para um trabalho que tem vindo a ser feito pelo ISQ, pelo IAPMEI, pela Universidade de Aveiro e também por outros parceiros, e é no âmbito até de um projeto e do SHIFT, e é basicamente é uma ferramenta de avaliação da maturidade digital das empresas, e eu aqui chamava a atenção relativamente a esta ferramenta que está disponível e, portanto, que as empresas podem usar no sentido de fazerem uma avaliação da sua maturidade digital, chamava a atenção para um facto, é que a transformação digital, além de toda a componente tecnológica, tem uma componente não tecnológica também muito importante. E aqui no SHIFT e nesta matriz há duas dimensões muito importantes não tecnológicas. Uma que tem a ver com os recursos humanos, e outra que tem a ver com a estratégia e a organização. E, portanto, nós podemos ter todas as tecnologias do mundo disponíveis, podemos até ter empresas que as adotam, mas se nós não tivermos estes 2 fatores não tecnológicos a evoluir, dificilmente nós conseguiremos progredir ao nível da maturidade digital. E, efetivamente, só assim muito, muito rapidamente, até alguns resultados que foram retirados no âmbito deste estudo do SHIFT, no território português. Este estudo já foi feito, portanto, em 2019. Imagino que os resultados hoje em dia sejam bastante melhores. Na altura, nós tínhamos que cerca de 30% das empresas estavam no nível 0 de maturidade digital, numa escala de 0 a 5. 30% estavam no nível 0. E cerca de 52% estavam no nível 1. Portanto,
tínhamos aqui uma quantidade, uma percentagem muito grande de empresas no nível 0,1. E depois outras questões que era, entrando dentro de diferentes dimensões, aquilo que verificávamos é que, efetivamente, também ao nível das diferentes dimensões, nomeadamente recursos humanos, estratégia e organização, era revelador que 72% das empresas disseram que não tinham nenhuma estratégia para a transição digital. 70% não tinham qualquer indicador para avaliar o seu progresso na transição digital. Portanto, isto não é bom nem é mau, era uma constatação. De certeza que hoje em dia, se fôssemos fazer este exercício, ele está a ser feito por estes interlocutores que eu há bocadinho referi, com certeza iremos chegar a resultados diferentes. Mas para salientar que, de facto, estas duas componentes não tecnológicas são também muito importantes e determinantes para a forma como um território, uma região, um país e o seu conjunto de empresas evolui neste processo de transformação digital. E, relativamente à minha intervenção, eram estas mensagens que eu gostaria de vos passar e estarei depois disponível também para alguma questão que queiram colocar de seguida. Muito obrigada.